Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Esse texto já começa nos revelando algo muito poderoso. Ele fala das obras de Deus e apresenta um Deus que faz todas as coisas. Hoje eu quero falar justamente sobre a forma como Deus age e trabalha. O propósito desta mensagem é exaltar a soberania de Deus. Um Deus que está no controle de todas as coisas, que governa todas as coisas, cuja mão continua se movendo e que continua operando em tudo. Mas além disso, eu quero destacar uma característica específica do agir de Deus, que aparece nessas duas figuras, nessas duas ilustrações usadas pelo texto. Primeiro o autor diz: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento. A palavra traduzida aqui como não sabes é traduzida na Nova Versão Internacional como não conheces. No hebraico original, essa palavra é yada, cujo significado principal é conhecer, mas que também carrega a ideia de perceber, enxergar, discernir. Ou seja, trata-se de um conhecimento que envolve percepção, especialmente percepção visual, e não é apenas o significado da palavra que aponta para isso. Os dois exemplos usados pelo texto deixam isso muito claro. Quando ele fala do caminho do vento, nós entendemos facilmente. As correntes de ar não são visíveis aos nossos olhos. Isso não significa que elas não existam ou que não sejam reais. Em algum momento você sente a brisa no rosto, vê as folhas das árvores balançando, então sabe o vento está soprando nessa direção. Mas, mesmo sabendo disso naquele instante, ninguém consegue afirmar com precisão absoluta para onde esse vento vai depois. Como diz o ditado antigo, a gente não sabe onde o vento faz a curva. As correntes de ar mudam o tempo todo. O vento que agora sopra numa direção, daqui a pouco pode mudar completamente. Ou seja, o caminho do vento é real, é inquestionável, mas é invisível aos nossos olhos. Depois o texto traz um segundo exemplo. Assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Aqui ele está falando do desenvolvimento de uma criança no ventre da sua mãe. Se esse texto estivesse falando apenas de conhecimento intelectual, alguém poderia dizer que hoje, com a biologia moderna, isso já não faria sentido. Nós sabemos como acontece a formação dos ossos, a calcificação, o desenvolvimento do corpo humano. Mas o ponto do texto não é esse. A Bíblia está falando de um processo que acontece fora da vista dos nossos olhos. Ainda que, mês após mês, a barriga da mãe cresça e seja uma evidência visível de que algo está acontecendo, os detalhes do processo continuam acontecendo no invisível. Ninguém vê os ossos se formando, ninguém vê cada etapa acontecendo em tempo real. Nós sabemos que está acontecendo, temos sinais claros disso. Mas o processo em si ocorre fora da nossa percepção direta. E é exatamente assim que a Bíblia descreve o agir de Deus. Deus está trabalhando. Deus está operando. Deus está fazendo todas as coisas. Mas nem sempre conseguimos ver o processo, entender o caminho ou compreender os detalhes daquilo que Ele está realizando. Se essa mensagem está edificando a sua vida, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal Luciano Subirá. Ative o sino para não perder nenhum conteúdo e compartilhe essa palavra com outras pessoas. Escreve aqui nos comentários de qual país você está assistindo. Vai ser uma alegria saber até onde essa mensagem está alcançando. Que Deus continue abrindo nossos olhos para confiar no seu agir, mesmo quando o processo acontece no invisível. Então, de novo, ele está falando de algo que é certo, de algo que é inquestionável. No entanto, não pode ser fiscalizado pela vista dos olhos. Aquele nas duas gravidezes que nós tivemos ali dos nossos filhos, né? A Kelly passou por pelo menos 2 tomografias, ecografias em cada uma delas. Eu lembro que a gente conseguiu, através desses exames, né, do ultrassom ali da ecografia, a gente conseguiu ver exatamente como os nossos filhos estavam em cada fase da gestação. Dá para ver que estava tudo em ordem. Mas, apesar de um momento a gente ter um contato visual através de um exame, né, o processo todo acontece fora da vista dos olhos. E é depois de usar esses 2 exemplos que ele diz assim também. Em outras palavras,
da mesma forma, semelhantemente, da mesma maneira, não sabes as obras de Deus. Aqui ele não está falando que nós não podemos ter conhecimento, que nós não vamos tomar ciência do que Deus faz. Mas a Bíblia está definindo uma maneira de Deus agir, que eu quero classificar, e usar isso como tema da mensagem hoje, o agir invisível de Deus. Deus tem uma forma de agir que não é necessariamente visível aos nossos olhos. Em outras palavras, o fato de que eu e você não estamos vendo o que Ele está fazendo, o fato de que eu e você não sabemos como Deus vai agir em determinada circunstância, não significa que Ele não esteja agindo. Aliás, a Bíblia diz, não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Uma coisa é certo, Ele está fazendo. Agora, como Ele fará? Não é algo que necessariamente eu e você vamos poder ter um testemunho visual, uma constatação, uma comprovação. E a razão pela qual Deus decidiu agir de forma invisível aos nossos olhos, eu acredito que se dá em primeiro lugar pelo próprio fato de que eu e você fomos chamados para andar e caminhar em fé. A Bíblia diz lá no livro de Abacu, e repete isso no livro de Romanos, no livro de Gálatas, na epístola aos Hebreus, que o justo viverá da sua fé. A relação que nós temos com Deus é baseada em fé. E a definição bíblica de fé é que fé é convicção de coisas que não se veem. Então, se a nossa relação com Deus é baseada em fé, e a fé é convicção do que não se vê, eu acredito que esse é um excelente motivo para Deus agir de uma forma que nós não necessariamente tenhamos que ver ou constatar, né? Pela fiscalização dos olhos, o que ou como Ele está fazendo. No entanto, eu acredito que esse não é o único motivo, não é a única razão. Há uma segunda. Eu quero explorar melhor essa segunda razão, embora nós também vamos falar aqui a respeito de fé. Isso tem a ver com o fato de que não apenas eu e você temos dificuldade de entender o agir de Deus. Alguém mais além de nós, que é Satanás, o arco inimigo de Deus e dos seus projetos. Ele também tem dificuldade de entender e acompanhar a forma de Deus agir e a maneira de Deus lidar. Eu acredito que uma das razões pelas quais Deus quis agir, de maneira que nós não necessariamente entendêssemos, compreendêssemos ou enxergássemos, é não apenas para nos chamar a um lugar de fé e confiança, mas é para deixar também Satanás, o diabo, perdido em relação à forma de Deus agir. E há uma razão pela qual Deus quer deixar o inimigo assim. Antes de explorar isso, eu quero começar declarando e estabelecendo aqui, como primeiro ponto, como primeiro argumento do que nós queremos trabalhar, que o agir de Deus, ele vai além da nossa compreensão. Pode repetir isso só para te ajudar a lembrar os pontos principais. Diga comigo, o agir de Deus, vai além da nossa compreensão. Vai além da nossa compreensão. Antes de falar isso, nós precisamos ver até uma característica de Deus. Em Provérbios 25:2, a Bíblia diz, a glória dos reis é esquadrinhar as coisas. Você olha, por exemplo, para Salomão e percebe que o trono dele se firmou baseado no conhecimento, na informação. Agora a Bíblia diz, a glória dos reis é esquadrinhar, é esmiçar, é explicar as coisas. Mas o mesmo versículo, Provérbios 25:2 diz, a glória de Deus é encobrir as coisas. Enquanto o homem gosta de detalhar os processos, enquanto o homem gosta de dar ou de receber explicações, a Bíblia diz que Deus não faz questão nenhuma de ficar dando satisfação daquilo que faz. Aliás, a Bíblia diz, a glória dele é encobrir. Se por um lado a Bíblia diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre. Por outro lado, a Bíblia diz as coisas ocultas pertencem a Deus. Ou seja, Ele não revelou tudo. Ele não decidiu que a gente teria conhecimento de tudo, pelo menos não agora. Eu que sou um cara exageradamente curioso, me animo quando vejo Paulo dizendo que um dia nós conheceremos, como também somos plenamente conhecidos. Ou seja, se Deus nos conhece plenamente, não há nada oculto, aos olhos ou ao conhecimento dele, essa é a maneira como um dia eu e você vamos conhecer. E chegará o dia onde a gente vai ter resposta, explicação e entendimento para tudo. Mas até que esse dia chegue, nós precisamos aprender a confiar em Deus, independente de termos ou não termos explicações. Agora, a própria maneira de Deus agir vai além da nossa compreensão. Isaías 55:8 e 9
Deus diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus está dizendo, não só a minha maneira de pensar, mas os meus caminhos, a minha forma de agir está além da sua capacidade de compreensão. Uma certa ocasião, Jesus, na última ceia, resolveu lavar os pés aos discípulos e Pedro protestou porque isso era o ato que era a responsabilidade do escravo, do menor na casa, fazer. Ele não consegue imaginar Jesus na posição em que está lavando seus pés. E eu disse para Jesus: de modo nenhum o Senhor vai fazer isso comigo. Jesus disse para Pedro duas coisas. A primeira é: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Pedro imediatamente se retrata. Disse: Senhor, então não só os pés, a cabeça, as mãos me banideram, né? Mas o Senhor Jesus olha para ele e diz: o que eu faço não entenderás agora, entenderás depois. Talvez nada exprima tanto a essência da minha mensagem nessa manhã, como a declaração de Jesus a Pedro: o que eu faço não entenderás agora, entenderás depois. Haverá um dia de compreensão, haverá um dia de explicação, haverá um dia de clareza para mim e para você. Mas até que esse dia chegue, nós precisamos entender que Deus não acidentalmente, mas intencionalmente está nos chamando a confiar que Ele continua tendo bom senso, que Ele continua sendo Deus soberano, independente da gente entender as circunstâncias ou não. Quem está entendendo, diga amém. Eu gosto de uma frase de Lutero, Martinho Lutero, grande reformador, e diz: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Há uma diferença em entender como ou o que exatamente Ele fará. E a outra é poder dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos crido numa pessoa que está acima de qualquer suspeita. A fé se baseia no caráter de Deus. E eu quero dar destaque a isso nessa manhã. Mas além de olharmos para o princípio bíblico de que o agir de Deus vai além da nossa compreensão, nós precisamos entender que não é apenas eu e você, não é apenas o ser humano que tem dificuldade de entender a mente de Deus, os pensamentos, a sabedoria de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus está conversando com seus discípulos e nós vemos dois momentos, um onde Pedro dá uma bola dentro e outro onde dá uma bola fora. Nos dois, Jesus reconhece que Pedro não falou de si, mas debaixo de uma inspiração do mundo espiritual. Na primeira, Jesus diz: Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele está dizendo, essa bola dentro foi o sussurro do Espírito Santo, a inspiração de Deus em você. Mas no segundo momento que Pedro dá uma bola fora, Jesus trata novamente, não apenas como se fosse Pedro sozinho, falando de si mesmo. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. E diz: porque não cogitas. A palavra cogita significa não pensas nas coisas que são de Deus, e sim nas que são dos homens. Então aqui nós estamos a entender algo importante. Se definitivamente a forma de pensar de Deus está acima da forma de pensar e de raciocinar do ser humano, a ponto a gente não conseguir acompanhar Deus. Em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz: o homem natural, psíquico, entrega ao seu psique, a sua razão, não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. Então, nós não conseguimos acompanhar a mente de Deus. É um fato. Por outro lado, a Bíblia está dizendo que Satanás, ele também tem uma forma de pensar parecida com a do homem, ainda que a sua mente seja mais elevada do que a nossa. A Bíblia diz que o homem foi criado um pouco melhor do que os anjos. E Satanás é nada mais nada menos do que um anjo caído. A nossa posição é inferior à deles, a mentalidade, a inteligência, a sagacidade de Satanás, né? Como um anjo está além do nível que a minha e a sua mente consegue alcançar. A Bíblia diz que por ocasião da queda, a sua sabedoria se corrompeu. Não diz que ele perdeu ela, diz que ela se corrompeu para o mal, mas a Bíblia continua destacando a sua astúcia, a sua sagacidade. Agora, apesar de uma mente superior, ele tem uma maneira de processar igual a nós. É a mesma coisa você colocar dois computadores, um do lado do outro, né? Você pega uma máquina dessas bem antiquada e bota do lado um servidor de última geração, ninguém vai questionar que aquele processador tem um poder de fogo muito maior do que o computador antigo. Mas se você coloca nos dois o mesmo sistema operacional, ele pode ter uma velocidade diferente. Ali na hora de processar,
mas os dois vão processar exatamente da mesma forma. E nós podemos dizer que a forma de Satanás de pensar é parecida com a do homem. E justamente por conta disso, ele não consegue entender a forma de Deus agir. E eu quero te mostrar nas Escrituras que Deus decidiu usar isso intencionalmente. Abre aí sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 8 até o 10. Efésios 3, de 8 até o 10. Apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vou ler o 11 também. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia está falando de um eterno propósito, ou do que normalmente na teologia chamamos o propósito eterno de Deus. Deus se move dentro de um planejamento. Ele não é pego de surpresa. Ele não improvisa. Ele é o Deus presciente. Ele é o Deus onisciente. Me lembro de um dia que meu filho perguntou: pai, o Senhor pode me dar um texto bíblico que mostra que Deus sabia que o homem ia pecar, além do fato de que a gente já sabe que ele é onisciente? Falei, bom, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O homem só pecou, o homem só foi criado depois do mundo ter sido criado. O homem só pecou depois de ter sido criado, mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha provido um sacrifício. Deus sabia exatamente tudo o que iria acontecer e ele tinha um plano. Ele jamais foi pego de surpresa. Agora Deus, nesse seu propósito, nesse plano eterno, diz o versículo 8, Paulo diz, foi dada a ele a graça de pregar o Evangelho. Ele diz das insondáveis riquezas. E diz, há tanta riqueza por trás disso, que a nossa mente não consegue penetrar, não consegue entender, não consegue decidir no verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Essa palavra traduzida mistério é sinônimo de segredo. Deus tinha um segredo. E ele diz o seguinte, que esse segredo ou esse mistério desde os séculos estava oculto, estava escondido em Deus. O Deus que planejou todas as coisas guardou um segredo consigo, um mistério, e ele diz, eu vou deixar isso oculto e escondido, só vou manifestar na hora certa. E é no versículo 10 que ele diz, para que agora pela igreja, nesse tempo, aquilo que antes ficou guardado, escondido, possa ser manifestado. Ele disse, para que agora a multiforme sabedoria de Deus. Essa expressão fala que a sabedoria de Deus tem muitas formas. Irmão, deixa eu te dizer algo. Você não pode botar Deus dentro de uma caixinha. Deus é muito maior do que isso. A sua sabedoria é infinita. Ela é chamada na Bíblia de multiforme. E a Bíblia diz que esse Deus de multiforme e sabedoria pela igreja decidiu tornar conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. É a maneira como a Bíblia se refere ao reino das trevas, ao exército do mal e de Satanás. E a Bíblia diz que pela igreja, Deus decidiu jogar na cara dos principados e potestades sua multiforme sabedoria. Como nós entendemos isso? Os capítulos 1 e 2 de Efésios são talvez dos capítulos mais profundos da Bíblia. Paulo está falando justamente dessa surpresa. Fica feio aplicar isso para Deus, fica um tanto até vulgar, mas só para você entender melhor, Deus tinha uma carta na manga, ele tinha uma surpresa que foi guardada para um momento específico. Quando você lê o Velho Testamento o tempo todo, há promessas a respeito do reino de Deus. No livro de Daniel isso ganha talvez a configuração mais clara, Nabucodonosor, e depois você pode checar isso lá em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem uma visão, ele vê uma estátua composta de 4 metais diferentes, a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o vento de bronze, mas as pernas de ferro. E Daniel, ele não só diz ao rei Nabucodonosor o que foi que ele sonhou, mas ele dá o significado da visão e diz, tu, ó rei, é a cabeça de ouro, mas depois de ti virá um reino inferior ao teu. Ele está dizendo que cada mudança de metal seria uma mudança de reino. Quem foi Babilônia? Babilônia foi, e não precisamos olhar só para a Bíblia, história clara sobre isso, foi o primeiro império de proporção mundial. Nunca
Antes de Babilônia, alguém dominou a terra. Babilônia foi o primeiro império a dominar o mundo dos seus dias. Mas Deus estava dizendo ao rei Nabucodonosor: Babilônia não vai permanecer no governo. Vocês serão substituídos por um segundo império. E o livro de Daniel já mostra que foram os medo-persas que assumiram o controle depois da Babilônia. Mas Deus estava dizendo: haverá ainda um terceiro império. E na sequência vem a Grécia de Alexandre o Grande, o terceiro império a dominar o mundo dos seus dias. Mas Deus estava dizendo: ainda haverá uma quarta mudança de metal, ou seja, um quarto império, que nós sabemos foi o Império Romano. A Bíblia diz que uma pedra era cortada sem auxílio de mãos e atingia a estátua onde? Nos pés. Essa pedra cortada sem auxílio de mãos fala de algo divino que não tem nada de humano. Na verdade, a pedra é algo recorrentemente usado para falar de Jesus como Messias. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, pedra angular, e essa pedra vem e atinge a estátua nos pés. O que Deus estava falando profeticamente, simbolicamente? O Messias virá nos dias do quarto império mundial. E quando ele vier, a Bíblia diz que essa pedra atingiu a estátua nos pés e esmiuçou a estátua toda. Deus estava dizendo: quando ele vier, ele vai colocar fim ao reino dos homens. E a Bíblia diz que essa pedra foi crescendo e se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Deus estava dizendo: eu vou deixar essa brincadeira do homem governar a terra, durar 4 impérios. Depois eu boto isso no chão e eu vou estabelecer o meu próprio reino. Agora vamos pensar, e aí faz mais sentido a mensagem de Jesus. Jesus aparece nos dias do quarto império, o Império Romano, e ele diz: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O que o povo estava esperando, irmão? A maioria das pessoas não estava esperando um reino espiritual. Estava pensando: Deus vai derrubar o governo dos homens, ele vai governar a terra. Mas eles estão pensando numa sequência de governo. Deus governará fisicamente a terra. Quando os discípulos decidiram caminhar com Jesus, crendo que ele era o Messias, eles não entendiam nada de um reino espiritual. O que eles estavam esperando é um reino físico. É por isso que a Bíblia diz que Tiago e João vão, junto com a mãe deles, fazer um pedido especial para Jesus. Ela disse: Senhor, quando já sentares no trono da tua glória, permite que a gente se sente, um à sua direita, outro à sua esquerda. O que os dois bonitão estavam querendo? Um ser ministro da fazenda, o outro do planejamento. Está dizendo: quando o Senhor for governar a terra, nós queremos ser os caras de maior influência do seu lado. A Bíblia diz que os 10 se aborreceram com ele, com os dois. Por que se aborreceram com eles? Porque todos os 10 também queriam sentar à direita, à esquerda. Todo mundo estava de olho numa boca boa ali de dominar a terra e o mundo junto com o Messias. Eles deram muito trabalho para Jesus no sentido de entender o reino espiritual. O Senhor Jesus, em Lucas 17, 20 e 21, tem que explicar e diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta dizer: ei aqui, ei ali. Ele diz: porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava tentando fazê-los entender que antes de estabelecer um reino físico, ele veio estabelecer um reino espiritual. Mas ninguém conseguia entender isso. A maior parte das pessoas, lendo o Velho Testamento, não enxergava a igreja dos gentios. Tudo o que eles conseguiam enxergar era Deus, cumprindo o seu propósito através da linhagem natural de Abraão, porque Deus fez uma aliança com Abraão e a sua descendência. Então, a maioria das pessoas não enxergavam isso. Agora, não apenas esse segredo foi mantido, oculto, escondido dos homens. Mas eu quero te dizer, o diabo também não conseguia entender nada disso. Quando Paulo está dizendo para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, ele está dizendo agora que vai cair a ficha deles do que é que Deus estava arquitetando, do que é que Deus estava planejando ou executando sem que eles entendessem. Então é importante que eu e você possamos entender alguns detalhes. Enquanto Satanás se concentra em tentar impedir a expressão do reino físico, todo reino tem pelo menos 2 fundamentos assim negociáveis. Todo reino precisa de um rei. O rei do reino era o Messias prometido, que antes de ser revelado, foi revelado primeiro o povo do reino. Porque Deus fez uma promessa para Abraão: em ti serão benditas as nações da terra. Deus está dizendo que eu quero fazer as famílias da terra, que eu quero fazer na terra toda, vai começar através de você e vai transbordar para todo mundo. Então Deus está dizendo: vocês serão o povo
agente de execução do cumprimento do meu plano e do meu propósito. E aí você vê Satanás travando uma verdadeira batalha contra essa nação. Nos dias em que Jesus se manifesta, eles já estão debaixo do quarto império mundial. Estão sufocados em termos de nação como identidade. Agora eles vêm enfrentando ao longo da história todo tipo de oposição. O livro de Ester nos mostra como durante os dias do Império Medo-Persa, um plano foi arquitetado para tentar exterminar a nação ou a linhagem de Abraão de Israel num só dia. E durante muito tempo houve oposição. O que o próprio Satanás não conseguia entender é o que João depois vai nos explicar. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Irmão, Deus guardou um segredo muito bem escondido. Enquanto os judeus estão lá se orgulhando de ser filhos de Abraão, Jesus, no momento específico, diz: dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não têm noção. Vocês não têm ideia de onde Deus vai tirar o cumprimento da promessa dele, da linhagem de Abraão. E aí depois, voltando lá para o livro de Gênesis, você percebe que Deus falou duas coisas distintas e diz para Abraão: a tua linhagem será como a areia do mar. Deus está dizendo: vou te dar uma linhagem terrena. Mas Deus também disse: a tua descendência será como as estrelas do céu. Deus está dizendo: eu vou te dar uma linhagem celestial. Escrevendo aos Romanos e principalmente aos Gálatas, Paulo explica que os que são da fé, que são filhos de Abraão. Na carta aos Romanos, capítulo 2, verso 28 e 29, ele diz que judeu não é aquele que é exteriormente, circuncisão não é aquela que é na carne, mas sim no coração. Então, isso não podia ser entendido. Enquanto os próprios judeus acreditavam que o reino de Deus seria estabelecido pela linhagem natural de Abraão, o reino das trevas pensava a mesma coisa. E Deus, na verdade, traz uma surpresa enorme disso. Por exemplo, como se esperava que Jesus iria estabelecer um reino físico, qual foi a ação do diabo para tentar impedir o estabelecimento do reino? Vamos levar Jesus para a cruz. Vamos matar o Messias. A Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas. Eu acho que ele está naquela filosofia: se quer que seja bem feito, faça você mesmo, não terceirize. A Bíblia diz: o próprio Satanás entrou em Judas para garantir a traição, a morte de Jesus. O que o diabo não entendia é que antes de estabelecer um reino físico, Jesus veio para estabelecer um reino espiritual. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Enquanto o diabo tentava se opor ao plano de Deus, ele facilitou a ida de Jesus para a cruz. Deixa eu te dizer algo, querido. Graças a Deus e ao diabo, eu e você fomos salvos. Porque enquanto ele tenta se opor ao plano de Deus, a um plano que ele não entende, mesmo enquanto ele está se debatendo para lutar contra, ele muitas vezes acaba trabalhando a favor. E eu quero tentar te mostrar isso pela palavra de Deus. Esse é o segundo ponto que eu quero explorar. O primeiro é que o agir de Deus vai além da nossa compreensão, mas o segundo é que vai além da compreensão do diabo. E Deus se aproveita disso. Eu lembro de uma frase que eu ouvi na minha adolescência da irmã Valune Milhomes. Ela diz: quando a gente quer pegar ratos, a gente usa uma ratoeira. Ela diz: Deus arma sataniras para pegar Satanás. Assim como a gente usa a ratoeira, Deus tem as suas sataniras, e eu quero tentar te mostrar isso pela palavra de Deus. Porque eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde às vezes as pessoas estão dando moral demais para o diabo, estão dando moral demais para o cão. Eu acredito que é hora da igreja voltar a falar da grandeza de Deus, da soberania de Deus, da providência de Deus, do controle de Deus. E eu quero te dizer, querido, que o diabo não é tudo o que parece que é. Uma boa ilustração é dizer que ele é como um cachorro na coleira. Ele só vai até onde o tamanho da corrente permite. Aliás, Lutero lhe fez a seguinte declaração: o diabo é o diabo de Deus. Ele com isso não está tentando de forma alguma dizer que os dois formaram uma parceria, mas que o diabo não é páreo para se opor aos planos de Deus, que mesmo tentando lutar contra Deus, ele está debaixo de controle. Ele não está fora de controle, ele está confinado a determinados limites. E deixa eu te dizer, querido, quando chegar a hora de tirar o diabo de circulação, o livro de Apocalipse
Diz lá no capítulo 20, o apóstolo João diz: então vi descer do céu um anjo. Ele não fala de Miguel, com todas as suas hostes e com todos os seus exércitos. E diz um anjo, na hora certa, o anjo será suficiente para tirar o diabo de circulação. Eu quero te dizer, querido, o diabo pode ter lá o seu poder, mas aquele que está em nós ainda é maior do que aquele que está no mundo. Nenhum de nós tem que deitar no chão e fingir de morto quando ele estiver passando por perto. Nenhum de nós tem que temer a sua força ou o seu poder. Eu vejo uns crentes que estão dando força e poder demais ao diabo. O que nós precisamos entender é que Deus, na sua soberania, decidiu explorar essa ignorância do diabo em relação a entender o seu plano e ao seu propósito. Então, Paulo está dizendo que quando a igreja, e aqui ele está falando da igreja dos gentios, foi levantada, Deus jogou na cara do diabo sua multiforme sabedoria. A gente tem um ditado, indicar esperteza, conhecido aí no Brasil todo, né? A nova geração já não usa tanto, da minha para trás usava mais. A gente costumava dizer para indicar esperteza, enquanto você está indo eu já estou voltando. A gente poderia dizer que enquanto o diabo está indo, Deus já foi e voltou eternas vezes. Ele não é páreo para Deus. Agora, ao que eu e você precisamos entender, não é que apenas na tentativa de impedir a vinda do Messias, ele contribui para o plano de salvação. Não é apenas que o diabo, tentando se opor a Israel, não percebeu Deus, levantando a igreja dos gentios, mas depois que ele percebe que o povo que estabeleceu o reino era não necessariamente o Israel segundo a carne, mas o que o Novo Testamento chama do Israel de Deus, está falando dessa linhagem espiritual. Aí ele vira o canhão de perseguição contra a igreja. Atos capítulo 8, versículo 1, diz que uma grande perseguição se levantou contra a igreja. Pode ter certeza que isso era a oposição do inferno ao estabelecimento do reino de Deus, a proclamação do evangelho. Mas sabe o que é curioso? É que quando isso aconteceu, mais uma vez o diabo acabou trabalhando para Deus. Mais uma vez ele acabou caindo numa Satã. Em Atos 18, Jesus diz para os seus apóstolos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas e distante em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, um avivamento varre Jerusalém, começa a transbordar para a Judeia, mas nunca transbordou. Além disso, mesmo a turma da Judeia era aqueles que corriam para Jerusalém, que eram os mais abençoados. Eles não cumpriram a ordem de Jesus de levar aquilo além dos seus tempos. Mas Atos capítulo 8, versículo 1, diz que veio essa grande perseguição. E a Bíblia diz que quando a perseguição veio, todos, diz a Bíblia, exceto os apóstolos, todos foram dispersos por causa da perseguição. Na real, todo mundo fugiu, foi para salvar o couro, foi para salvar a pele. Mas a Bíblia diz que agora, enquanto a crentaiada está fugindo da perseguição, eles não saíram com outra intenção. A Bíblia diz, por onde eles vão passando, eles começam a anunciar o Evangelho. E agora o Evangelho começa a se espalhar para Samaria, e além, de Samaria, em lugares onde eles não tinham entrado. Resumindo, o diabo se tornou o primeiro agente missionário da história da igreja. Quando ele tentou abafar e reprimir a igreja, ele conseguiu com essa espalhar o Evangelho. Que é que eu e você podemos e precisamos enxergar nisso? Há um Deus no controle de todas as coisas. Há um inimigo que não é páreo para fazer frente de oposição real ao plano e ao propósito de Deus. E nós precisamos confiar num Deus que está no controle, porque talvez só com essa perspectiva que você vai entender uma outra verdade bíblica. Eu gosto de chamá-la de permissões divinas para ações satânicas. Do que se trata quando você lê o livro de Jó, irmão, e pensa num livro que eu não gostava de ler na Bíblia. Dizem os historiadores que Lutero queria tirar um livro da Bíblia, era o livro de Tiago, porque ele vem trazendo como reformador a mensagem de que a salvação é pela fé e não pelas obras. E quando ele esbarrava lá no livro de Tiago, Tiago diz, me mostra a sua fé que eu te mostro minhas obras. Ele não gostava nada daquilo. Eu já tive vontade de tirar um livro da Bíblia. Não era o de Tiago, era o livro de Jó. Porque, irmão, pensa numa coisa que me deixava desconfortável, era Deus ter permitido o diabo fazer algo contra Jó. Lá dentro de mim eu pensava, não, Deus, o Senhor não pode fazer. O Senhor é Deus. O Senhor ganha para proteger a gente. O seu trabalho é esse. O Senhor não pode fazer isso. Irmão, eu tentei me associar a todo tipo de explicação que eu encontrei. Que culpasse o Jó
para tentar salvar Deus no final das contas. Porque eu dizia, se Jó for o culpado, nós inocentamos Deus na história. Então eu comecei a argumentar junto com outros, aumentar algumas coisas, dizendo, não, o problema de Jó foi o medo. Em Jó 3,25, ele diz, que eu temia me sobreveio, o que eu recebo me aconteceu. E deixa eu te dizer, irmão, o medo não é coisa boa, não. Eu gosto de dizer que o medo é uma fé ao contrário, o avesso. É a convicção de algo ruim que vai te acontecer. A gente não deveria dar lugar ao medo na nossa vida. Eu ficava, não. Jó tinha medo dos seus filhos pecar. Depois do banquete, ele nem sabia se pecou, já ia fazer sacrifício. Jó abriu a porta do medo. Foi assim que o diabo entrou. Mas um dia uma pessoa muito querida chegou para mim e falou, pastor, me ajude a entender com a sua sabedoria. Ela foi de um jeito que pareceu quem era o entendido da coisa, era eu. Ela falou, eu ouvi essa explicação sua que você deu a respeito de Jó, de como ele deu lugar pelo medo. Eu disse, só o que eu não entendo, e eu queria que você me explicasse é porque lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 10, Deus joga na cara do cão e diz literalmente o seguinte, viste meu servo Jó? Não há homem justo e irrepreensível como ele na terra. Eu queria entender como é que Deus chama o cara de irrepreensível. E você encheu ele de culpa a respeito de tudo que aconteceu. Quando ela falou isso, eu já engoli seco. Porque Deus chamado de irrepreensível tem que ter mais peso do que a gente achar que alguém é irrepreensível. Em outras palavras, Deus está dizendo, Jó não fez nada para merecer isso. Jó não é o culpado das coisas que vão acontecer. Aliás, na hora ela falou, pelo contrário, o diabo ainda responde assim, também você abençoa as obras das suas mãos, e o cercaste com uma sebe. A palavra sebe significa um muro. Sabe o que o diabo está dizendo para Deus? Se além de ter abençoado Jó, ainda protegeu ele. O diabo diz, me deixa tocar nele. Diz, se o Jó já tivesse dado a permissão, a brecha, como a gente diz na gíria de crente, o diabo tinha que pedir para Deus, diz. Imagina hoje que um crente está uma brecha do tamanho do mundo inteiro, mas o diabo não entra. Não, vamos ver se Deus deixa eu entrar pela brecha. Quando a Bíblia diz, não des lugar ao diabo, irmão, é que você der lugar, ele entra e ele não precisa da permissão de Deus. O diabo só pode tocar em alguém com permissão, ou nossa, ou na ausência da nossa, uma permissão soberana de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que o diabo vai pedir permissão para Deus, por Deus que chamou Jó de irrepreensível. Em outras palavras, a culpa não é de Jó, a responsabilidade não é de Jó, quem deu a autorização não foi Jó, e era isso que me deixava agoniado, desesperado, lendo o livro de Jó. No entanto, quer você goste da ideia, quer não. Quer a gente entenda, quer não. O que nós temos é uma permissão divina para uma ação satânica. E se fosse só aqui, irmão, a gente brigava e discutia um pouco mais, mas é algo que você vai encontrando ao longo da Bíblia. Lucas 22, versos 31 e 32. Jesus tem uma conversa com Pedro, no mínimo, como diria o carioca, sinistra. Jesus olha para Pedro e diz, Simão, Simão, aliás, por 7 vezes na Bíblia, Deus chama o nome de alguém 2 vezes seguido e todas as 7 vezes tem uma crise. Eu acho que se Pedro já entendesse desse mistério bíblico, já tinha gelado a espinha dele só de ouvir Simão, Simão. Jesus disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Irmão, vai dizer que nessa início, essa conversa. Você está andando do lado de Jesus, diz, o negócio é o seguinte, o cão pediu uma permissão aí para a peneira comer solta para o lado de vocês e quer passar a peneira e ver o que é que sobra. Imagina o Pedro olhando para Jesus, meio assustado, desconfortável com esse tipo de assunto mas Jesus, Senhor, o Senhor não ia permitir uma coisa dessa? Ia na minha cabeça, a Bíblia não diz o que ia acontecer. Jesus olhando para o lado, mantendo silêncio, ou talvez até dando uma subiada. Imagina o Pedro ficando agoniado de Jesus. O Senhor não ia deixar uma coisa dessa nem de brincadeira, né? Mas a verdade é que Jesus responde o que para ele? Jesus diz, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que ele está dizendo? Permissão concedida a Pedro, a peneira vai comer solta para o lado dos céus, mas isso não significa abandono. Jesus diz, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele diz, e tu,
Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? O fato de eu permitir que a peneira do diabo venha contra vocês não significa que eu estou abandonando, pelo contrário, eu estou intercedendo em seu favor para que a sua fé não desfaleça. Eu não abandonei você, Pedro. E deixa eu te dizer uma coisa. Você vai sair dessa melhor do que entrou. Você vai sair dessa melhor do que entrou. E é uma perspectiva que eu e você precisamos ter, querido, de como Deus pode gerenciar circunstâncias difíceis que eu e você enfrentamos. A Bíblia fala dos amigos Daniel, que passaram literalmente por uma prova de fogo. Mas a Bíblia diz que quando eles saíram da fornalha, não havia cheiro de fumaça. Não tinha queimado um fio de cabelo sequer. Mas a Bíblia fala de uma única coisa que o fogo teve o poder para que queimar: as amarras que os prendiam. O rei Nabucodonosor olha e diz: nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo. Aquela toma ganha para concordar com o rei. Diz: é verdade, rei? E diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos passeando na fornalha. E algo que eu entendo nesse texto que eu vejo Jesus falando para Pedro, querido, é que não importa aquilo que você esteja passando, isso não significa abandono. O 4º homem se manifestou naquela fornalha e eu creio que Deus está declarando: nunca te deixarei, jamais te desampararei, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não significa abandono. Jesus está dizendo: eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça, Pedro, mas você vai sair dessa melhor do que entrou. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu decidi aproveitar um ataque de Satanás contra vocês para torná-los mais fortes, para torná-los melhores, para torná-los capacitados, para, além de ter uma fé firme, vocês poderem abençoar em outros de uma forma distinta. Sabe o que Jesus está dizendo? O que eu estou colocando diante de Satanás é uma satanira. O que eu estou colocando diante dele é uma armadilha. O que ele acha que é simplesmente uma oportunidade de feri-los, eu vou usar para reverter disso bem em seu favor. E a gente precisa entender isso na Bíblia. Carta Igreja de Mina no Apocalipse, Apocalipse 2:10. Irmão, tenta imaginar o seguinte. João, o apóstolo amado, tem as visões gloriosas da ilha de Pátimos. O próprio Jesus envia um anjo e esse anjo disse para João: você vai escrever carta para 7 igrejas da Ásia. Vamos imaginar que fosse hoje e o Senhor selecionasse aqui 7 igrejas do Paraná. É o próprio Jesus mandando um recado personalizado para essas igrejas. E vamos imaginar que de alguma forma que a nossa fosse uma das 7 igrejas. E aí chega uma carta escrita pela mão e o punho de um dos 12 apóstolos do Senhor dizendo: Jesus tem uma mensagem para vocês. Irmão, estaria babando na primeira fila para ouvir atentamente cada palavra? Em Apocalipse 2:10, o Senhor diz assim: o diabar pode se levantar contra vós. Interessante que ele não diz, mas usa a autoridade do crente. Ele não diz, mas repreende meu nome, amarra o miserável do cão. Ele não diz, ora e jejua. E não estou dizendo que essas coisas não devam ser feitas. A única coisa que ele diz é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Jesus está dizendo: o diabo está vindo. Eu estou avisando vocês que ele está vindo. Ele não está fora de controle, mas ele terá a permissão de vir contra vocês. Jesus pede uma única coisa: sejam fiéis. Segura a onda, aguenta o tranco. Eu não estou abandonando vocês e eu estou avisando vocês de antemão. Permissões divinas para ações satânicas. É lógico que nós não estamos falando da regra. Isso cai muito mais na exceção do que na regra. Mas nós não podemos negar que isso também vai ser encontrado na palavra de Deus. Mas por outro lado, que eu e você precisamos entender. E esse é o meu terceiro e último ponto aqui. Em primeiro lugar, a gente diz que o agir de Deus além da compreensão. Em segundo lugar, nós falamos que o diabo, por ignorância e não por disposição, ele acaba trabalhando para Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu quero te lembrar que a Bíblia diz em Romanos 8:29 que todas as coisas, 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia não diz algumas coisas, não diz a maior parte delas. A Bíblia diz todas as coisas cooperam juntamente. Irmão, se tem alguém que pode ter a mania de conspiração, é o crente.
tudo conspira em seu favor. Aleluia. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos entender que Deus tem um plano. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele tem o poder de usar circunstâncias que nós não entendemos, que parecem contrárias. Ele tem o poder de usar até mesmo a oposição do inimigo para fazer com que a sua vontade e o seu plano se realize e se cumpra. Olha para a vida de José. José começa a receber sonhos da parte de Deus. Palavras proféticas da parte de Deus. Eu vou te levantar, vou te colocar numa posição de governo, de autoridade. Sua família vai se curvar diante de você, irmão. O tiro parece que saiu pela culata. Seus irmãos ficam aborrecidos, com inveja de tudo isso, acabam vendendo José como escravo. Ele vai parar no Egito. Eles inventam uma história para Jacó, pai de José, dizendo: seu filho morreu, a família está lá, vivendo um baita de um segredo. Mas Jacó, vivendo de luto para muitos anos depois, descobrir que não só o José nunca morreu. Agora eles vão ao Egito numa época de crise comprar comida, e eles descobrem que o camarada está governando a maior potência do mundo da época, é nada mais nada menos que o seu irmão. Eles têm que se curvar diante dele, exatamente da forma como Deus disse que aconteceria, mas até que a palavra se cumprisse. A Bíblia diz que a palavra do Senhor o provou. José passou por uns bocados, irmão, que eu e você não queria estar na pele dele como escravo. A Bíblia diz que ele está prosperando em favor do Senhor, mas a mulher de Potifar começa a dar em cima dele. Ele se recusa a quebrar o princípio, o plano, o propósito de Deus acaba injustamente na cadeia. Na cadeia está lá José, se torna quando era escravo. A Bíblia diz que ele se tornou o chefe dos demais escravos. Na cadeia, ele se torna chefe dos preços até que chega o dia em que ele de fato vê o cumprimento da palavra de Deus. Quando ele encontra seus irmãos que estão apavorados, porque agora sabe que ele tem o poder de retaliação contra eles. José dá uma explicação que eu quero que você leia comigo, Gênesis 45, de 5 a 8. Gênesis 45, de 5 a 8. Ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem que enviou? Deus. Verso 5, porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Quem enviou? Para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vezes que me enviaste para cá, e sim por 3 vezes. Seguida ele afirma: me enviou para cá. E diz assim: Deus que me pôs por pai de Faraó, Senhor toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O que nós enxergamos aqui, querido? Soberania de Deus significa que Deus manipulou o coração dos irmãos de José, feito fanto para forçar que aquilo acontecesse. Não. Se você ir para Gênesis 50, no versículo 20, José falando de novo com seus irmãos, ele mostra do outro lado da moeda. E Gênesis 50, 20, ele diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Ele está dizendo: o que vocês quiseram foi maldade mesmo. Vocês puxaram meu tapete. O que vocês queriam era me derrubar. Ele disse, porém, Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José não está dizendo que Deus manipulou os seus irmãos a fazerem aquilo com eles, mas José está dizendo que Deus decidiu aproveitar a má intenção deles contra José, gerenciar isso e transformar em missão. Porque deixa eu te dizer algo, querido, para Deus não existe refúgio. Toda e qualquer circunstância da minha e da sua vida é reciclável. Pode mudar, transformar, Ele pode usar tudo isso para não apenas nos colocar no trilho do cumprimento da sua vontade, mas ainda usar isso para extrair bênção para os outros. Porque Ele não apenas cumpriu a palavra que tinha na vida de José, mas Ele ainda usa isso para que José agora abençoe e sustente os seus irmãos. Aliás, esse é o único propósito, de você ser abençoado e ser levantado para o lugar que Deus quer. Eu não acredito no gospel vingativo que muita gente está pregando e cantando hoje. Em dia que quem te viu passar na prova e não ajudou, agora vai ficar amargando. Se eu e você fomos chamados para pagar o mal com o bem,
Eu acredito que nós temos que ter uma mentalidade mais nobre. José olha e diz: eu vou pagar o mal de vocês com bem. Eu vou sustentar vocês. Eu vou ser a bênção na vida de vocês, que vocês não foram inicialmente na minha, mas o que eu e você enxergamos. Aqui, querido, há um Deus soberano que usa circunstâncias que nós não entendemos para extrair o bem. No final das contas, depois de tudo que Jó passou, e se levanta e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo? Eu passei um mau bocado, mas o meu relacionamento com o Senhor ganhou outra configuração. E ele ainda termina dizendo: bem, sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos é frustrado. Sabe o que ele está dizendo? Nada nunca fugiu ao seu controle. Nada nunca saiu da tua mão ou do teu governo. O Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas. E para mim é muito importante falar e ensinar a respeito dessas coisas, querido, porque às vezes a gente não entende o que é a tentativa de Satanás. Eu, quando comecei meu ministério, eu pregava baseado no que Jesus diz lá. O ladrão vem para roubar e matar e destruir. Eu dizia: o diabo quer roubar a sua família. O diabo quer roubar a sua saúde. O diabo quer roubar o seu dinheiro. Eu descobri que não é isso que ele quer roubar. Isso é um meio que ele usa para tentar chegar a um fim. O que ele quer roubar é sua comunhão com Deus. O que ele quer roubar é sua fé. O que ele quer roubar de você é um lugar seguro. Pensa no lugar mais seguro do mundo. É o colo de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ninguém pode arrancar da minha mão. Quando você vai para o colo de Deus, irmão, não tem quem possa te arrancar de lá. Não tem capeta, não tem demônio, não tem inferno, não tem para ninguém. Paulo disse: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade. Ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus. Então não há nada nem ninguém que nos arranque do Senhor. No entanto, Deus não nos fez reféns no seu colo. Ele não obriga a gente a ficar lá. E o único que tem o poder de tirar você de lá é você mesmo. O diabo não pode te tirar de lá, mas ele sabe que você pode sair. Qual é o jogo sujo? Barato mesmo, o antigo jogo dele de sempre. Indispor seu coração contra Deus para que você desça do colo de Deus e seja encontrado nesse lugar aonde você acaba sendo ferido e atingido pelo propósito inicial do próprio Satanás. E muitas vezes o que nós não entendemos é que essas circunstâncias contrárias, elas nos refletem uma ideia de abandono de Deus, uma ideia que eu e você jamais deveríamos aceitar. A Bíblia diz que Deus é fiel, mas quando eu e você não somos. A Bíblia fala de um Deus que jamais nos deixará. A Bíblia ainda fala de um Deus que tem o poder de usar essas circunstâncias para trabalhar em nosso favor e não necessariamente contra nós. E você precisamos entender que a fé se apoia no caráter de Deus, num Deus que está acima de qualquer suspeita. Tem muita gente que a maneira dele relacionar com Deus depende da circunstância. Quando David Jó começa a desmoronar, a mulher dele vira para ele e diz: amaldiçoe seu Deus e morre. Sabe o que ela está dizendo? Deus é bom e vale a pena enquanto está cuidando da gente, enquanto está dando tudo certo, enquanto ele está dando o que a gente quer. Se o negócio inferior vira a sua boca, fala contra ele, morre de uma vez, desista de tudo. E essa tem sido a fé de muita gente. Jó vira e fala para sua mulher o que muito marido já quis falar para sua. Você fala com uma louca, ele disse. E disse: ainda que ele me mate, eu o louvarei. O que ele está dizendo? Pode até parecer que ele quer me matar, que ele quer acabar com a minha raça, mas Jó está dizendo lá no fundo, irmão, a fé sabe que Deus está interessado não em me destruir, nem te destruir. Através do profeta Jeremias, Deus diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, são planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele está dizendo: quem sabe o que eu penso a seu respeito sou eu, não é você. E diz: os meus pensamentos são bons a teu favor, eu quero o melhor para você. Deus está dizendo. Mas qual é o jogo do diabo? Tentar nos indispor contra Deus. Agora a fé sabe que Deus é fiel. Jó consegue declarar ainda que ele me mata. O que pareça que ele esteja me matando, eu vou louvá-lo. Mas ao mesmo tempo, querido, a fé ela não desiste. Ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Sabe o que Jó está dizendo? As circunstâncias vão mudar. Quem não muda é o Deus em quem eu acredito.
E nós precisamos aprender a declarar como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Não é no que nós estamos crendo, é em quem é a pessoa que ela é digna de confiança. Por favor, diga amém. Amém. Agora, quando entendemos isso, querido, o nosso posicionamento muda e a gente tem que ter uma fé inabalável, mesmo no meio de circunstâncias que nós não entendemos, porque ensinar essas coisas